Aí, começou. Bom, pessoal, tudo bem? Acho que está gravando, né? Espero. Boa noite, boa tarde, bom dia, quando você estiver assistindo. Estamos começando mais um programa, mais um podcast, Conversas do Akasha. E no primeiro episódio lá, o Nicolas e a Brisa, eles falaram que ia estar participando de todas as conversas, mas eles estão meio apertados de tempo agora, com umas coisas particulares para resolver, e não vão estar participando de todos, mas mais para frente vocês vão ver ele aqui de novo. Mas hoje eu também trouxe duas pessoas muito especiais, duas grandes amigas minhas, para conversar aqui com a gente, que é a Renata Prado e a Natália Silva. Então, sejam bem-vindos, se apresentem aí para o pessoal. Obrigada. Bom, meu nome é Natália Silva, conheço o Renan aí dos nossos estudos filosóficos, religiosos, eubióticos, enfim, estudos sobre os mistérios da vida. Hoje em dia eu sou instrutora de yoga, mas nem sempre eu fui, já trabalhei no mundo corporativo por 15 anos, então tenho aí uma trajetória de mudança de vida bem abrupta, mas muito relacionado com esse processo de despertar, que eu acho que é o que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. E é isso, espero que a gente consiga ter um diálogo bem produtivo, com bastante insights, assim, né, para que convidando as pessoas também a refletirem, convidando a entrar nesse mundo que a gente gosta tanto. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, meu nome é Renata Prado, né? Eu já nasci como uma buscadora voraz, e isso, de alguma forma, sempre foi definidor na minha vida, em todos os aspectos. A minha vida pessoal, afetiva, profissional, social, religiosa, ela sempre esteve atrelada a esse processo. E foi mudando gradativamente à medida que eu fui buscando e achando alguma coisa. Outro dia eu li uma frase que fala que todo mundo que é um buscador nunca vira um achador. E é verdade, porque assim, cada vez que a gente passa um processo buscando, e cada vez que a gente chega num lugar que a gente acha alguma coisa, aquilo dura por um tempo, mas chega uma hora que não satisfaz mais, e aí a gente começa o processo de buscar de novo. Então, assim, a gente está sempre buscando, e esse processo nunca para. E a minha vida sempre foi muito atrelada nisso. A minha profissão mudou de acordo com aquilo que eu fui buscando e achando, o nível das minhas relações pessoais, familiares, afetivas, amizades, também foi mudando à medida que eu fui buscando e achando. Então, esse processo, ele é determinante na minha história de vida. Vamos trocar um pouquinho aí essas informações hoje. Ô, Renato, você falou uma coisa aqui também que sobre como vão mudando as pessoas, as coisas, né? Uma coisa que eu percebo dentro da jornada espiritual é que é uma jornada muito de desapego também, porque conforme você começa a caminhada, vai evoluindo, você vai percebendo coisas que não faz mais sentido para você, atitudes, né, de pessoas que não fazem mais sentido, comentários, né, frases e tal, e você, naturalmente, você, aos poucos, não vai conseguindo ficar perto de algumas pessoas. Você vai, assim, dependendo do caso, assim, da sensibilidade, você começa a ficar até, te faz mal estar em determinados ambientes, te faz mal estar perto de determinadas pessoas, e é muito complicado isso, porque às vezes isso são familiares, às vezes isso são colegas de classe, são pessoas muito próximas, amigos, né? Uma amizade de longa data para de fazer sentido. Eu já vi casos também, eu lembro de estar vendo uma reportagem, acho que da IPTV, sobre a eubiose,
que aí era uma mulher que falou assim que ela namorava um cara e tal, aí eles começaram a estudar eubiose, aí ele desanimou, né, com o tempo e tal, e aí passou o tempo, tipo, eles já não estavam juntos mais, porque tudo na tua vida vai mudando, né, você tem que desapegar. Na verdade, eu acho que até a raiz da espiritualidade é o desapego, de forma geral mesmo, né. Eu gosto muito, assim, da história de Buda, quando ele fala que ele era um príncipe, né? E aí ele saiu do palácio para buscar o que era verdade. E lá fora ele viu uma coisa que ele não via dentro do palácio, que eram pessoas passando necessidade, fome, miséria, violência e tudo mais. E ele não entendeu o motivo daquilo tudo, então ele começou a buscar a razão da existência, né? Porque até então ele era um príncipe que tinha tudo do bem e do bom, né? Então ele queria saber o motivo, algo além ali daquele castelo, né? E aí ele meditando debaixo de uma árvore, né? Aí tem toda a questão mitológica e tal, né? Diz que ele meditou por 7 dias seguidos debaixo daquela árvore lá, e hoje aquela árvore é um ponto sagrado para o budismo, e ele descobriu na meditação que a origem do sofrimento é o apego. E se você for parar para pensar, é o apego de todas as formas, todos os níveis possíveis, né? Tipo, o apego, até o apego à evolução, o apego à espiritualidade, sabe? Tem gente que começa a se apegar, tem gente não, né? Eu mesmo. A gente acaba apegando à espiritualidade, a conceitos e fica preso ali. Eu até, esses dias para trás, eu fiz uma meditação e eu pedi para Deus que me apresentassem coisas novas, que ao invés de me confirmar coisas, porque eu já recebi muita confirmação na minha vida, eu pedi que começassem a me apresentar coisas novas para eu sair desse... assim, para eu expandir mesmo a minha consciência, né? Porque a expansão da consciência é isso. Então, a gente tem que apegar do que a gente acredita, e aí a gente tem um insight, descobre que tudo estava errado, e depois vai ter que desapegar desse insight, porque ele ainda não é a conclusão, ainda tem uma outra coisa, e é um processo infinito. Então, assim, já estou falando demais aqui. Eu queria saber, o pessoal aqui do meu canal já me conhece, eu queria que vocês falassem também um pouco sobre a trajetória de vocês, tipo, como que vocês conheceram a espiritualidade, o esoterismo, vocês já fizeram parte de alguma religião no passado, mudaram a percepção de vocês, como é que é? Quem que vai falar primeiro? Posso começar? Então, isso aí que você falou é bem isso mesmo. A minha reflexão é assim, o que eu percebo na minha vida, na minha história, é que a coisa que mais foi impactada com esse processo da busca espiritual, do despertar espiritual, do despertar para que a realidade é espiritual, né? Que nós somos espíritos vivendo uma experiência material. E isso é uma mudança de paradigma, porque a gente antes, né, a gente nasce acreditando que nós somos seres materiais que temos uma alma, talvez um espírito, né? Então há uma inversão muito radical em cima dessa verdade. E a gente lida o tempo todo com os paradoxos, com os paradigmas, com as mudanças, com as transformações. Para mim, a grande palavra desse processo é ressignificação. Porque, assim, você passa um período buscando, movida por uma angústia em que você busca algo que você não sabe o que é. Mas você precisa sair do lugar que você está, porque aquele lugar não te cabe mais. E aí você passa por esse processo angustiante, aí você acha um platô, uma plataforma, que é quando você encontra alguma coisa nova que ressoa com o seu interior, cala sua alma, cala seu coração. Você fica ali durante um tempo acreditando que, enfim, você achou o final da linha. E aí, daí a pouco, isso começa a te causar uma angústia porque não é suficiente, não te basta.
E aí, em cada patamar desse, você precisa lidar com essas mudanças, com essas transformações, com esses paradigmas. Então, assim, passa por processos de você ressignificar coisas que são muito pré-fixadas na nossa cultura. Então, você tem que ressignificar o lugar de Deus na sua vida. Você tem que ressignificar o lugar de mãe e de pai na sua vida. Você tem que ressignificar o fato de quem você é, saindo de uma ótica material para uma ótica espiritual. E são coisas que a gente tem num primeiro momento, depois que a gente nasce, que a gente é aculturado, né, pela família, pela educação que a gente recebe. Esses padrões são padrões muito, muito arraigados, muito enraizados, porque eles não são construídos só nessa vida, eles são construídos de todas as existências anteriores e, na maioria das vezes, em cima de um alicerce, em cima de uma estrutura, que quando você entra nesse caminho de busca, você descobre que essa estrutura é areia. Ela vai desabar a qualquer momento, ela é falsa, ela é irreal. Então, assim, é muito choque. A gente vive de choque. E aí, resumindo um pouquinho aí da minha caminhada, eu nasci numa família católica, parte evangélica. A minha infância, a minha juventude foi toda fundamentada na Igreja Católica, e eu nunca fui aquele tipo de pessoa que fica de visitante. Eu chego e uma semana depois que eu chego, eu já estou lá dentro dos bastidores. Eu já estou enfiada dentro da sacristia, eu já estou dentro da casa do padre. Então, eu sempre, em todos os caminhos religiosos que eu passei, eu sempre fui muito de entrar na intimidade das religiões. E aí, inevitavelmente, a conclusão que eu sempre cheguei em cada religião pela qual eu passei é que lá eu achei todo tipo de coisa humana, mas eu não achei Deus. Em nenhuma delas eu achei Deus. Eu fui achar Deus fora o dia que eu tomei a decisão que eu não queria mais nenhuma. Chega, acabou, basta de decepção. Porque a gente acaba projetando nas religiões uma expectativa divina. E as religiões são feitas de seres humanos. Elas são feitas de pessoas que têm dificuldade com a sua sexualidade, que têm dificuldade com os seus valores, que têm dificuldade com a sua honestidade, que têm dificuldade com a sua conduta, com a sua ética, com a sua moral. Assim como nós, que estão no mesmo caminho que a gente, passando por um processo também de autoconhecimento, de autodesvendamento. E aí é muito pesado a gente colocar no papel do padre, no papel do pastor, no papel do dirigente espírita, no papel desses líderes religiosos, uma cobrança, uma expectativa de uma postura de Deus, porque eles não são. Embora o discurso seja de que eles o representam, na verdade, eles são tão humanos quanto nós e têm todas as dificuldades que a gente tem. E a gente acaba meio que se decepcionando, né, com os processos religiosos. Mas eles são extremamente importantes por cada etapa, por cada fase que a gente está. A gente precisa passar por isso de entrar na religião, acreditar nela, colocar toda a nossa expectativa divina nela, se decepcionar com ela para entrar no processo de angústia que vai nos mover a buscar a próxima. E aí a gente passa ali pelo caminho de buscar, né? Eu passei pelo catolicismo, e depois eu fui um pouco para a linha do evangélico, e depois eu fui um pouco para a linha do kardecismo, e depois eu rachei com todas as religiões. Eu fiquei quase 20 anos vivendo, me dizendo ateia. E aí, em 2018, a Nova Acrópole entrou na minha vida, a Rosa Cruz Áurea entrou na minha vida, a Eubiose entrou na minha vida, alguns grupos de Facebook ligados a Umbanda entraram na minha vida,
E no momento em que eu estava me afogando nas minhas próprias sombras, me afogando no meu próprio abismo, porque eu tinha feito um rompimento com toda e qualquer dimensão divina e espiritual da minha existência, e eu estava sofrendo em depressão, em angústia, tentando me enquadrar numa realidade, numa crença de que tudo que existe é a vida material, que eu ia nascer, crescer, trabalhar, pagar as contas, morrer e acabou. E isso estava me adoecendo. Chegou num nível de adoecimento que eu precisei da intervenção dessas pessoas de 2018 para cá, para eles conseguirem me puxar a cabeça dessa lama, desse lodo, para eu conseguir respirar e enxergar uma perspectiva nova. Então, essa foi a minha caminhada até aqui. No momento, eu estou fazendo mais um período aí de quebra de paradigmas, estudando alguns conteúdos do Jean Valjean, Rogério Pires, Jean Valjean é o pseudônimo dele. Ele trabalha com revelações cósmicas. Eu entendo isso como um complemento de tudo que eu estudei até agora da eubiose e da teosofia, só que num nível mais realista, num nível mais duro e indigesto, de mostrar para nós uma realidade sobre essa dimensão espiritual e divina, do ponto de vista do quanto eles dependem do nosso progresso, da nossa evolução, do nosso processo de autodesenvolvimento e de automelhoria, para que eles consigam corrigir neles aquilo que é imperfeito neles e que a gente passou a vida inteira acreditando que era vindo de perfeição. Então, eu estou nesse momento na minha vida agora, passando por essa quebra aí de crenças e de paradigmas. Boa, Rê. Podemos encerrar agora, né? Imagina, a gente ainda tem muito para falar. Bom. Antes de começar a falar de mim, eu queria só fazer um adendo sobre aquilo que o... Muito bom, muito bom. Que o Ramon falou sobre o princípio... O princípio do sofrimento ser o apego, né? Sim, eu acho que um complemento desse pensamento é que também o princípio de todo conflito é o ego, né? Quando eu tenho a ideia de que eu sou isso aqui e que as satisfações disso aqui estão acima de qualquer outra coisa, né? Sem antes parar para tentar compreender o que é isso aqui, né? O que é esse composto orgânico aqui, que tem carne, que tem osso, que tem cabelo, que tem olhos, que escuta, que fala, né? Qual que é a razão dessa inteligência, né, que formou o ser humano, né? Então, isso é uma coisa que, a hora que o Ramon falou, me chamou a atenção, porque eu acho que isso foi o princípio, né, dos meus questionamentos. E outro detalhe é que hoje, quando eu comentei com meu marido, eu vou participar de um bate-papo ali, mas ele vai te apresentar como o quê? Eu falei assim, como buscadora, eu acho, né? Que eu acho que esse vai ser, né, a minha identificação ad eterno, assim, porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente descobre que existem coisas, mais a gente vê que Sócrates estava certo, né? Foi ele que disse, né? Isso. Só sei que nada sei, né? Quanto mais eu sei que não sei nada. E é justamente isso. Bom, eu nasci numa família que tinha uma miscelânea de tudo, assim, eu tinha mãe e avó materna da Igreja Católica, fui batizada, fiz primeira comunhão, mas eu tinha também uma tia que ia no candomblé, a minha avó, ora era kardecista, ora era evangélica, enfim, era uma miscelânea e eu tive a oportunidade, a satisfação de frequentar todos esses ambientes quando eu era pequena, e eu considero que isso foi, na verdade, bem importante, assim, para eu quebrar alguns preconceitos, né, e aceitar tudo aquilo, porque eu vi coisas extraordinárias acontecendo em todos esses ambientes, então
para mim, eu sempre tive aquele questionamento, tá, mas como assim? Eu tenho que escolher, tem que ter um certo, né? Um certo e os outros errados, se eu vi coisas acontecendo em todos eles que não se explicava, né, pela nossa ciência, né, normal. E isso foi uma coisa que sempre eu tive na minha mente, assim, mas que durante a minha fase jovem, adulta, assim, eu meio que deixei de lado, assim, porque afinal de contas eram tantas atribuições, eu tinha que trabalhar, eu tinha que estudar, eu tinha muito essa gana, né, de ter essa independência. Só que chegou um momento em que a gente se estabiliza ou chega em determinado patamar e aí vem aquele incômodo, né? Não sei se vocês conhecem aquela fábula infantil da ervilha, de um grãozinho de ervilha lá embaixo de não sei quantos colchões. Então, assim, estava tudo certo, né? Eu estava no emprego estável, tinha lá os meus conflitos e estresse corporativos, mas, né, existe isso em todas as empresas, e eu tinha um relacionamento, e estava tudo bem, mas não estava tudo bem. Eu tinha questões existenciais que eu não conseguia conviver com elas harmonicamente com a vida que eu levava, né? Então, e eu não tinha nem muito tempo para pensar nisso ao mesmo tempo que eu só pensava nisso. Então eu também passei por um processo de aquela coisa, né? Tu precisa ir até o fundo do poço e aí ter um momento de epifania para entender, cara, tá tudo errado, sabe? Não, para um pouquinho, vamos compreender o que é isso, qual que é o sentido de tudo isso, o que mais que tem para fazer aqui, aquilo que a Rê falou, eu vim, cresci, me formei, trabalhei, estudei, vou ter filhos, vou envelhecer e vou morrer, e aí acabou. Sabe, não, eu precisava de respostas, e depois que eu morrer, o que vai acontecer com os meus sonhos, com o que eu pensava, com o que eu sentia? Não é possível. E eu já tinha muito essas experiências espíritas mesmo, né? Já tinha ouvido vários relatos, já tinha visto muita coisa, e eu falava, cara, existe alguma coisa do lado de lá, né? O que é isso? Então eu precisava entender o que é isso. Se tem, porque eu acho que hoje, assim, tem muitas pessoas que até acreditam, né, em certas questões esotéricas, mas tem uma relação muito, eu diria assim, infantilizada com isso, sabe? É uma coisa muito fantasiosa de que, ai, a fulaninha lá baixa um santo não sei o quê, a cigana não sei das quantas, e é uma coisa muito distante, e eu não queria essa distância, eu queria essa proximidade, eu queria entender o que são, né, essas energias, o que são esses movimentos, como que o universo funciona de fato, né? E aí eu entrei, na verdade, eu comecei por uma busca sobre PNL, e aí nisso foram vindo outras coisas, enfim, a eubiose entrou na minha vida, e a Nova Acrópole já tinha entrado na minha vida num período antes disso, e eu amava muito, eu era assim, encantada com tudo aquilo que eles ensinavam. Eu tinha estudado na Nova Acrópole presencialmente mesmo, muitos anos atrás, assim, uns 4 anos atrás, antes dessa epifania. E aí, quando eu vi a eubiose, eu falei, meu Deus, mas é a mesma coisa, sabe? Porque, no fundo, tu descobre que são várias versões de uma mesma coisa, né? A unidade na multiplicidade, são as várias formas de se explicar a mesma coisa, que vão variando conforme a cultura, conforme a época, mas se tu entra e tu mergulha de fato para tentar compreender, tu acaba sempre chegando num mesmo ponto, né? Naquela unidade que traz a origem de todas as coisas, né? E aí eu fui achando explicações das perguntas existenciais que eu tinha e fui mergulhando. E aí, enfim, fui estudando, conheci pessoas incríveis que me trouxeram muitas respostas, mas ainda outras perguntas, o que é fantástico, porque o processo é cíclico, ele não para nunca, né? É o Ouroboros que come o próprio rabo, e assim a gente vai desconstruindo certezas, e aquilo que a Rê falou, né? Tu encontra ali uma plataforma, e aí daqui a pouco tu já vê que não é mais aquilo, e aí tu desconstrói, e o fato de não se apegar às ideias, eu acho que é o mais importante, né? Aquilo te satisfaz naquele momento, e aquilo
faz com que tu evolua, tu absorve aquelas compreensões, e com aquela nova compreensão, tu caminha mais um pouco, e aí tu vê que, pera, não é só isso, não é só aquilo, então eu não tenho apego a essas ideias, né? Eu vou ficando cada vez mais flexível e cada vez mais robusta no conhecimento e na capacidade de absorver também tudo isso, né? Enfim, é muito louco, mas eu sei que é uma coisa que hoje brilha o meu olho e eu gosto demais. E assim, hoje a gente não precisa mais buscar livros escondidos na biblioteca para encontrar grandes pensadores, não, né? No próprio YouTube aqui a gente tem, dentro do pensamento da eubiose mesmo, a gente tem o Newton Schultz, tem o René Monterrey, tem o Vida Inteligente, o Jorge Antônio Ouro, o grego, tem Osmar Carvalho. o Nova Acrópole, claro, né? Oi? O Osmar. O Osmar. Osmar? Quem é esse? O Osmar de Carvalho. Antônio de Carvalho. Antônio de Carvalho, desculpa. Antônio de Carvalho, Ademar Ramos, os meninos do Semente Ademar Abstrata. Ramos, exatamente. São as O nossas Ademar Ramos. Ademar Ramos. de onde a gente bebe. Sim, total. Não, e assim, para não ficar nesses mais velhos, um pouco mais tradicionais, tem o canal Semente Abstrata, tem o Ademir Serafim Júnior, João Paulo Miranda, linguagem jovem, né? Até o Newton Schultz mesmo, né? Uma linguagem jovem pra caramba. E assim, é uma Gente, a coisa primeira vez que eu ouvi os meninos, assim, que quando eu descobri o núcleo 137 ainda na época, eu falei, meu Deus. Você já conhecia o Biose? Quando você conheceu não, eles, eu conheci através deles. Eu conheci através deles. Eu acho que o primeiro vídeo que eu ouvi deles foi sobre a Blavatsky, e aí eu fiquei, cara, o que você tá falando? Você não acredita? Sabe como que eu conheci eles? Olha que loucura. Eu não conhecia o Biose ainda, e eu tava naquele, assim, igual você. Tinha as questões lá, espirituais, eu sabia que tinha alguma coisa além, mas eu ficava meio assim e tal, e não mergulhava. Aí eu era muito conspiracionista, sabe? Eu gostava muito daquelas teorias de nova ordem mundial, das coisas assim. E eu estudava muito isso, tipo, o governo. Aí eu estudava isso, tipo, procurava nova ordem mundial, governo oculto do mundo, essas coisas. Aí no YouTube caiu no vídeo deles. Olha só pra você ver. Aí no vídeo deles, eles falavam. Engraçado, eles conseguiram fazer esse link, né? De tipo assim, puxar esse. Porque na época isso era uma coisa muito popular na internet, não sei se vocês lembram. Aí, tipo assim, eles conseguiram puxar esse assunto e levar para o outro lado. E eles fazem isso com vários temas, velho. Nossa, na época do Núcleo 137 mesmo. Aí, tipo, só depois, quando eu fui conhecer o Biose, que eu fui entender que tinha todo um rolê ali, que eles estavam, tipo, a trabalho ali, né? Falando tudo aquilo. Cara, é muito, muito legal. Sim, com certeza. Eu lembro que eu ia trabalhar e assim, eu saía de casa, botava meus fonezinhos e ia ouvindo eles. Aí depois lendo alguma coisa, algum comentário de Instagram, sei lá, que eu descobri o Vida Inteligente também. Aí eu fiquei viciada e comecei a maratonar eles também. E aí eu fiquei, meu Deus, sabe? Tipo, é isso, sabe? Tem muito ali. Eu vou confessar que eu tive muita sorte também, porque além de ter esse conteúdo na internet, eu sou da mesma cidade que o Caio, né? O Caio José. E aí, tipo assim, eu conheci o Luciano Solar, que agora é vereador em Alfenas, e aí ele era amigo do Caio, me aproximei, fomos conversando, quando eu já estava... aí eu comecei a estudar na Rosa Cruz, a AMORC, a Ordem Rosa Cruz, e aí eu fui atrás de quem era Rosa Cruz na cidade, aí eu conheci o Caio, e o Caio me apresentou a eubiose. Aí, tipo assim, do Caio eu já conheci aquele monte de gente, aquele monte de coisa, e tipo assim, hoje o Caio, você tá doido, velho. Tem a segunda conferência da eubiose lá, que o Caio dá uma palestra, cara, nossa senhora. E ele é jovem, assim, né, tipo, arrebenta. Os guris do 137 também, né? Do Semente Abstrata, deve ter nacional. O Caio, ele faz parte lá, né, do Semente Abstrata, ele ajuda lá nas artes, alguma coisa assim. Nossa, cara, eu tive muita sorte, assim, de conhecer gente, tipo o Renê, de trocar ideia com o João Gabriel, Caio, Magan. Nossa, velho,
a vida foi muito, muito generosa comigo. De 2018 para cá, eu também bebi nessas fontes todas. Eu tive a sorte de ter o René Monterrey fazendo o meu mapa astral, e ele passou 2 horas explicando para mim as coisas ligadas ao mapa e vinculando, né, o quanto isso interfere, quanto os planetas e a astrologia interferem aí nas nossas tendências, nas nossas escandas inidanas, e explicando o que era isso, e explicando que a conformação, a configuração desse mapa, ela inclina uma história de vida para nós, mas não determina, e que a gente tem, então, o poder de fazer novas escolhas e construir novas configurações e modificar essa história no nosso processo. Quando a gente está no começo, a gente fica meio fanático, né? Eu lembro que eu estava trabalhando em 2018, 19 e 20, num local que fica a 2h30 da minha casa. Então, era 2h30 de ônibus para ir, 2h30 de ônibus para voltar. E eu descobri o Vida Inteligente, o Semente Abstrata, e eu ficava comendo o vídeo deles. Eu assistia 6, 7 vídeos por dia, aproveitava o trânsito ali do ônibus de ida e volta para o trabalho. Aí descobri as yogas respiratórias, os pranayamas. Eu ia 2h30 para o trabalho fazendo pranayama e voltava 2h30 fazendo pranayama. Chegou uma hora, isso durou assim, os primeiros 6, 7 meses. Chegou uma hora que eu estava ficando fora da realidade de tanto fazer. Eu comecei a me sentir drogada sem usar droga nenhuma. Eu falei, gente, eu acho que eu estou exagerando. E aí a gente vai tendendo ao equilíbrio, né? Você vai percebendo que essas novidades no início, elas te encantam muito e você meio que tenta direcionar a sua vida só para isso. Então, você começa a ter dificuldade até de fazer as outras coisas que são de ordem prática do dia, dos estudos e tal, porque você quer fazer uma imersão nisso, porque isso, além de ser muito novo, é muito verdadeiro, ressoa dentro da gente como uma verdade muito profunda. E aí você não quer se desconectar disso. Só que precisa ter um limite, precisa ter um equilíbrio, né? A gente comete um engano muito grande quando a gente acha que a gente tem que exterminar o ego. Se a gente exterminar o ego, a gente não vive na realidade. O que sustenta a gente na realidade, no trabalho, no estudo, na dinâmica do dia a dia, da rotina de vida, é o ego. A questão toda é a gente tirar dele o poder que a gente deu de ser o Deus da nossa existência, porque ele, na verdade, é só uma ferramenta, né? E aí a gente vai tendendo a ir fazendo essas reflexões, e aí caminhando por um sentido de equilíbrio, de ir conciliando a vida prática, a realidade, com todas essas coisas que, como os meninos do Semente Abstrata costumam dizer, que a realidade é muito mais fantástica que qualquer ficção. E aí, quando a gente começa a pensar essas coisas, a gente vai ficando meio loucão, assim. Mas aí, com o passar do tempo, a gente, né, vai conseguindo trazer isso para um nível de equilíbrio, em que você consegue conciliar, você consegue viver na realidade, por mais feinha que ela te pareça, e, ao mesmo tempo, trazer para dentro dessa realidade esses conhecimentos esotéricos com S, né? Que são ocultos e que agora estão sendo desvelados para nós, e você vai trazendo isso para dentro da sua vida, para dentro dos seus valores, para a sua construção pessoal, e você começa a praticar na sua realidade as suas posturas, as suas escolhas, as suas decisões, em função desse conhecimento que você vai arregimentando. Tem uma outra coisa também que vocês comentaram aí, né, sobre essa coisa da gente ficar procura, acha. Eu brinco muito que o nosso processo ele é uma cebola. Quando a gente acha que chegou num lugar, a gente acha que está no miolo da cebola. Daí um tempo a gente descobre que era só mais uma camada. E que tem outra mais profunda, e outra mais profunda, e outra mais profunda. E é um processo infinito, não tem fim, né? Com certeza. Pode falar.
Não, é só um comentário a respeito dessa questão do ego, Rê, que tu disse que realmente, assim, é muito difundido que a gente tem que, nesse meio, né, que a gente tem que matar o ego, né, e isso não é uma verdade, de fato, o ego, ele é o protetor da tua individualidade, né, a capacidade que tu ganhou, o teu livre-arbítrio te doado por Deus para que tu possa experienciar esse mundo e através dele Deus possa se compreender, né? Então, essa é a proteção que tu tem. O que tu não pode é só viver alimentando esse ego, né? Então, assim, é um equilíbrio como tudo na vida, né? Aquele caminho do meio. Então, nem matar e nem só atender a essas demandas, né, do ego, mas sim esse equilíbrio para que a gente consiga fluir pela vida, conseguindo cada vez mais atingir ali aquele caminho do meio, não vivenciando somente os atendimentos das experiências sensoriais e emocionais que o ego demanda, porque é o que ele mais demanda, porque é uma criança, né? Somos todos crianças, mas também não acabando, né, com ele completamente, porque é ele que protege o teu livre-arbítrio, né? É ele que te permite tomar as decisões e vivenciar o mundo como ele é e tentar melhorar e contribuir, porque tu está aqui para contribuir, né? Somos todos, né, parte dessa ascensão, né? Então estamos aqui todos para contribuir e o nosso ego é o que nos permite fazer isso, né? Ô, Natália, peraí que eu esqueci o que eu ia falar. Eu liguei lá, você estava falando do ego, eu ia, na hora que falava que isso ainda tinha mais coisa para falar, eu falei, nossa, esqueci. O amor viajou aí agora. Estou nas estrelas aqui, tá difícil. Tá, tô nas estrelas. Nossa, mas eu queria lembrar, velho, era mó da hora que eu pensei. Oh. Você estava falando do ego. Que a gente tem que dominar, que a gente tem que ter. Tá, lembrei. É porque, assim, isso é uma interpretação errada que fizeram. É porque seres iluminados do passado disseram sobre a morte do ego, mas, no caso, e você aceitar a morte do ego. Você aceitar a morte do ego é diferente de você matar o ego. Uhum, parece, olhando superficialmente, parece que é a mesma coisa, mas não é. Você porque, na verdade, eu costumo falar que a morte do ego, ela é só do ponto de vista do ego, né? Porque do ponto de vista do eu superior, da consciência superior, não existe morte. Então, é o ego se transcendendo. Até tem uma frase do Osho, que eu gosto muito, que ele fala que um rio, ele quando ele fica sabendo que ele vai desaguar, ele acredita que ele vai morrer, e aí ele resiste, tudo, tenta se segurar nas árvores, uma coisa assim, um trem meio poético, porque o Osho era meio poético também, né? Mas quando ele cai, deságua no oceano, ele percebe que, na verdade, ele não morreu. Ele, na verdade, ele sempre foi água, sempre foi o oceano. Então, acho que com o ego é mais ou menos a mesma coisa. A gente fica aqui, né, resistindo, e aí, quando ele se entrega. E eu acho que, na verdade, o processo de morte do ego, ele tem mais a ver com você aceitar o ego do jeito que ele é, do que com você matar ele. Porque quando você busca matar o seu ego, é como se você estivesse resistindo, contrapondo a ele. E quando você contrapõe a ele, você só fortalece ele, porque a única forma de se contrapor ao seu ego é fortalecendo o seu ego para lutar contra ele próprio, né? Você precisa se armar para lutar contra você mesmo. Então, isso é diferente de você aceitar a morte dele, né? Você permitir e confiar, né? Então, é muita coisa da iniciação, né? Você entregar o teu ego para o eu superior, e aí chega um momento que, assim, você percebe que, na verdade, você não é o teu ego, e aí você começa a conversar com o teu mestre interior, a Blavatsky fala isso, né, na Voz do Silêncio. Você começa a conversar com o teu mestre interior, e aí quando você percebe que, na verdade, você é ele também,
Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Não que eu tenha passado por esse processo por completo, eu estou caminhando, ainda tem muita coisa para descobrir, mas eu intuo, eu percebo que é mais ou menos por aí. Eu acho que aqui cabe muito aquela questão do desejo e da vontade, né? Que no início a gente tem muitos desejos que, na verdade, não são a nossa vontade maior, né? E aí é importante a gente diferenciar, né? Eu tenho vontade de emagrecer, mas eu tenho desejo de comer o bolo de chocolate. Geralmente, né, o meu desejo fala mais alto e eu vou lá e caio na tentação e não acabo seguindo a minha verdadeira vontade, né? Então, eu acho que esse processo de domar o ego é quando a gente vai unindo o desejo e a vontade. O meu desejo passa a ser a minha vontade, né? E aí a gente caminha junto nesse processo. Então eu não tenho mais que lutar contra ele. Ele simplesmente virou a mesma coisa que a minha vontade e ele passa a atender sem nenhuma resistência, né? Que esse é o processo. Simplesmente deixar que a grande vontade, a vontade mais elevada, tome conta e guie todas as minhas ações, né? Eu acho que mais ou menos nesse sentido, assim, de ter o ego dominado, né? Ter o ego, na verdade, chega um momento que não precisa mais dominar, né? Ele simplesmente será uno com o todo, né? Ele será a grande vontade, a supra-vontade, né? Essa questão do ego aí tem algumas reflexõezinhas, né? Por exemplo, essa questão da morte do ego. Talvez a confusão toda seja porque essa palavra morte foi levada ao pé da letra, né? E aí pensa-se em morte como extermínio e não como autotransformação. Porque o processo de autotransformação é um processo de morrer e renascer. É um processo de matar algo em si mesmo para reconstruir um novo, renascer de um patamar novo, né? Então, talvez esse mal entendimento tenha gerado essa confusão. E tem uma questão também que está ligada na identificação, né? Porque, querendo ou não, todo mundo se identifica com esse ego, se identifica com essa personalidade. Algumas religiões reforçam isso. Então, assim, às vezes a gente acredita que eu sou a Renata e quando eu morrer, o meu espírito vai continuar sendo a Renata e a Renata espiritual vai reencarnar numa nova personalidade, com outro corpo, com outro nome, em outra família, em outra, mas vai continuar sendo a Renata, porque a gente tem um apego, né, voraz a essa personalidade que a gente anima. E é uma quebra de paradigma muito dura, muito cruel de passar pelo processo de aceitação, quando você entende que a sua essência, o seu espírito, a sua mônada, dê o nome que quiser, ela é permanente, ela é atemporal e eterna e infinita. Mas a personalidade que ela anima tem começo, meio e fim. Começa quando você nasce e acaba quando você morre. Porque esse corpo se dissolve, né? O corpo físico se dissolve, se deteriora, seja ele cremado, seja ele enterrado. Junto dele, os outros corpos, que são ali os corpos do quaternário inferior, né? Que é o corpo astral, o corpo emocional, né? O corpo mental concreto. Eles também vão se deteriorar e a gente não quer que isso aconteça. Né? A gente não quer abrir mão do apego que a gente constrói ao longo da vida com essa personalidade. Então, talvez por isso seja muito difícil entender essa ideia, essa proposta de não se apegar à personalidade e de botar o ego no seu devido lugar enquanto ferramenta, enquanto instrumento de manifestação, e não enquanto um ser independente e eterno que precisa perpetuar. Aliás, na minha visão, isso acaba sendo esse apego, essa tentativa de perpetuar essa personalidade, esse ego, acaba sendo muitas vezes a razão da complicação de muitas pessoas no pós-morte. Porque ela perde o corpo físico, mas ela fica ali no plano astral tentando sobreviver e tentando vitalizar
as sobras, os restos mortais do seu quaternário inferior, não deixa a sua tríade superior seguir o caminho dela, seguir o processo evolucional dela. E aí, como não tem elementos materiais para ficar segurando essa vitalidade aí, começa o processo de vampirismo espiritual, deles começarem a depender de vampirizar as pessoas que estão na matéria para conseguir vitalizar essa energia, porque eles precisam perpetuar essa bendita dessa personalidade. É uma loucura, é uma neura que precisa ser revista e ser ressignificada e ser, né, modificada para que o processo de desencarne também comece a acontecer dentro de uma consciência mais natural. É a única certeza que todo mundo tem. Nós vamos morrer. Sim. E a gente precisa continuar, né? Muito. A Rê veio agora com os 2 pés na porta, mas é isso aí, Rê. Tem que dar Esse é o papel na vida. de realidade. Exatamente. Essa é a minha função na vida, meter o pé. Legal. Vou terminar, então, sobre o processo de autoconhecimento, né? Então, que a Rê falou, que eu acho que chega muito nesse ponto, né? Que a gente precisa acordar para entender que todo mundo vai morrer. E depois, né? Que eu acho que também foi um dos questionamentos que... O que acontece depois que a gente morre, né? Era essa minha insatisfação com as respostas que eu obtinha até aquele momento, e por isso também o início de toda a minha busca. Mas o processo de autoconhecimento, a gente também tem que perceber que não é só... o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto, qual que é a minha cor preferida, qual que é o meu, sei lá, minha comida preferida. Isso também é inicialmente para que a gente consiga começar a exercitar isso, né? Mas quando eu era criança, eu era apaixonada por churrasco. Até pouco tempo atrás, a minha comida favorita era churrasco. Hoje em dia, está longe de ser. Então, assim, não era aquilo, entendeu? E provavelmente a comida que eu gosto hoje não vai ser a que eu mais gosto daqui a 10 anos. Então, a minha cor preferida quando eu era criança era lilás, roxo, e hoje eu gosto do azul. Então, essas coisas, elas mudam, né? E muitas outras coisas, né? Até os nossos relacionamentos vão mudando durante a vida, os nossos comportamentos vão mudando. Eu sou muito braba. Não, eu sou mais calma. Isso muda. Isso não é o que você é, né? Então, assim, se não é isso, o que é, né? O que existe de perene em mim? O que não vai mudar? E aí a gente vai entrando cada vez mais profundo para descobrir não quem nós somos, mas o que nós somos, né? E aí eu acho que aí que está a questão do autoconhecimento, né? E é isso o que a gente deve buscar, o que nós somos, né? O que está funcionando aqui embaixo da minha pele, né? E para quê? Né? Eu acho que é muito essa questão dessa busca pelo autoconhecimento. Eu acho que eu deixaria assim essa mensagem para as pessoas, né? Que aprofunda mais, vai além da tua cor preferida, do teu corte de cabelo preferido, do teu estilo de vestir, sabe? Do teu gosto musical, vai além disso, entendeu? E se não tiver nada disso, se não tiver a tua profissão, o que tu é, sabe? Eu acho que é muito nessa linha, porque aí que tá, é isso aí que vai sobrar, né? Ou que deveria sobrar no pós-morte. Isso aí. Interessante demais vocês duas falaram sobre isso aí. E, nossa, eu ia comentar lá atrás na Renata, aí o que você falou foi muito complementar. Porque, assim, na Índia antiga, a tradição que veio da Índia, a gente aprende que o que a gente chama na eubiose, na teosofia de plano astral, eles chamam de kama manas, né? Kama significa desejo. Então, é o plano dos desejos. Kama manas seria tipo a mente de desejos, ou o plano entrelaçado entre o mental e o emocional, passional e tal. Então, pode falar. Não, tô apontando para a Lua. Tá, exatamente, a Lua. Só que quando a Lua fica aí em cima da sua cabeça, virada para o lado esquerdo, aí ela já está mais para a caixa. Reparem no logo, só uma referência ao logo. Quando
quando a gente estuda, né, essas coisas da Índia, eles chamavam de Kama Manas, que é o plano dos desejos, né? E essa passagem que você tem que fazer para alcançar a tua individualidade, ou seja, aquilo que está além dos teus gostos musicais, corte de cabelo, roupa, preferências e tudo, o que está além daquilo é a individualidade, né? Que você não sabe e você tem que descobrir através da sua personalidade. A sua personalidade se desenvolve durante a sua vida, a partir do que seus pais te ensinam, a sociedade te ensina, as suas percepções, a partir das suas experiências. E é a partir da personalidade, personalidade que vem de persona, que significa máscara, que é persons, por onde passa o som, ou seja, por onde o espírito se manifesta, volta naquilo que a gente estava falando sobre o ego ser o veículo para o espírito evoluir, né? Então, acabei me perdendo aqui, mas assim, para você descobrir a individualidade, você precisa passar pela personalidade, né? E eu esqueci o que eu ia falar, acabei me perdendo de novo. Você estava falando do Kama Manas. Isso. Sim. Eu ia falar que se você não resolve em vida, você resolve no pós-vida, né? Porque você tem que passar por isso. Inclusive, no ocultismo, a gente estuda sobre a segunda morte, né? Que é ali, se você passa se você morre, o plano imediato que você vai é exatamente esse plano dos desejos, né? Dessas fantasias, né? Essas coisas, a forma com que você enxerga o mundo, que nem um sonho, né? Você passa praticamente por um período ali de sonho, em que você vive aquilo que é a tua realidade, os teus gostos, os teus desejos. Só que você tem que superar aquilo em algum momento. Em algum momento você vai ver que não, sabe, que não tem sentido. Então você precisa passar por uma segunda morte. E aí, né, os autores teosóficos dizem que, dependendo do caso, aquilo demora séculos, né? Dependendo do caso, né, dependendo do nível de desapego, porque é o plano dos apegos. Então, enfim, né? Quando a gente está encarnado, as coisas são mais fáceis nesse sentido, né? Você tem medo do escuro, você pode acender a luz. Eu lembro de ler isso em algum lugar também. Então, é importante, assim, eu não quero que vocês sintam medo, né, em pensar o que é o plano astral, o que é o pós-morte, mas sim que reflitam que a gente está aqui, a nossa chance é aqui de buscar algo maior, sabe? Passar a vida inteira se iludindo dentro de crenças específicas, né? A gente não chega a lugar nenhum, né? E tem gente que gosta de se iludir, né? E fica preso ali naquele universo mesmo. E não tem problema você usar nenhuma roupagem personalística, não tem problema você se envolver com nada que envolva desejo, que envolva coisa, né? Claro, com tudo, né, nos limites, né? Mas não tem problema você se envolver com o mundo, que você está no mundo. Mas, assim, né, entender que aquilo é uma ilusão, que aquilo é maia, né? E estamos aqui em missão, estamos aqui para fazer uma transição. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, acho que eu estou bem. Da minha parte também, acho que assim, a gente comentou, né, o básico aí, o principal dos nossos processos e que de repente pode ajudar para as pessoas que estão começando nesse caminho agora. Fechou bem redondinho, né? A gente falou de muita coisa, muito Bastante. Bastante conteúdo aí, bastante referências, né? Para ajudar as pessoas que estão querendo aí começar esse caminho, que estão ainda meio perdidas, sem saber onde buscar. Uma coisa interessante da gente falar é que quando a gente faz esse processo de busca usando os recursos da internet, é uma coisa assim, 880, é maravilhoso e é pavoroso. Maravilhoso porque disponibiliza muita coisa para a gente que talvez a gente teria muita dificuldade de ter acesso se não fosse pelo caminho da internet. Mas é pavoroso porque o que vem de lixaiada e de ilusão e de picaretagem e de coisa errada e mal interpretada e mal falada e mal trabalhada junto. E quando a gente está no começo, a gente não tem parâmetro, a gente não tem referência para separar o joio do trigo, né? Então, é bom a gente ter a oportunidade de deixar o registro dessas referências, porque ela serve para quem vai começar daqui para frente
já começar de um patamar referencial seguro, né? A gente filtrou o lixo e depurou desse lixo essas referências, que são referências seguras, que são referências sérias, que tratam desses assuntos do esoterismo numa linha de confirmações, de comprovações, ou ainda que não exista esse caminho da comprovação, mas pelo menos numa linha de autodesenvolvimento comprovado e confirmado. Né? Você vê que a pessoa está falando de uma verdade que melhorou e modificou a vida dela. Né? Então, é uma base de referência que ajuda e favorece quem está começando daqui para frente, porque quem pega essas referências não vai precisar ficar filtrando lixo. E aquela coisa, né? Não precisa acreditar em tudo também que a gente diz, ou que qualquer uma dessas referências digam, mas assim, se permita pensar sobre, né? Se permita que aquilo faça parte das tuas investigações. Investigue, né? Teste. Vamos lá de novo, porque quem deixou passar não vai voltar no meio do vídeo, não vai achar. Antônio Carvalho, né? Ademar Carvalho. Oi? Isso. Antônio de Carvalho. É Antônio de Carvalho, né? Antônio de Carvalho, Ademar René Ramos, Montenegro, Ademar Ramos, Newton Schultz, Semente Abstrata. Vida inteligente. Vida inteligente. Eu começaria por esse. Na verdade, se for para começar, o Semente Abstrata é o que dá a ponte inicial ali perfeito. São vídeos mais curtinhos, né? Nossa, tem assim, estamos falando de YouTube, né? Não estamos nem falando assim. Se for para ler, tem o professor Henrique José de Souza, tem Helena Blavatsky. Nossa, tem muita coisa boa mesmo. Bom, então acho que é isso. Acho que ficou legal, deu um tempo legal aí também. Espero que você tenha gostado. Mário Rosso de Luna também tem que colocar. Ah, sim. Por favor. Leitura, né? Sim, leitura, Mário Rosso de Luna. Tem um livro que eu estou lendo maravilhoso também, que não é de uma autora, mas eu não sei se vocês já leram Cartas de Cristo, eu acho até que eu comentei com vocês no grupo, que também é genial, assim. É uma autora anônima, mas traz muitas revelações, é super interessante, chama Cartas de Cristo. Numa visão bem cristã, né, voltada para o cristianismo, mas com aquele cristianismo primitivo. Isso. Esse aí. Era o mais próximo do esoterismo, né? É de onde nasce a gnose, inclusive. Isso, esse aí. Legal. Tem também, falou aí, ó, a Rosa Cruz Áurea, a Mork, né? Também, então, muita coisa boa. Para quem gosta de soco no estômago e pé na porta, tem o Jean Vauelan. Sim. Tem Krishnamurti. Certeza. Esse cara. Nossa Senhora, ele é de arrebentar. E tem muita coisa do Osho, muito boa também na internet. Sim. Isso aí. Não falta conteúdo, não. Bom, vamos encerrar então? Pessoal, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. A gente quer que vocês comentem aqui o que vocês acharam, dúvidas, opiniões. É o segundo aí da série. Mais para frente a gente traz vocês de novo, vamos conversando, aparecendo aí. Tem outras pessoas também que já aceitaram o convite. E espero que vocês estejam gostando aqui. Eu tô adorando estar aqui atrás, na frente dessas estrelas. Estamos sentindo o Dr. No próximo programa eu vou me apresentar numa cabine telefônica. Assim, Você está parecendo um Luke Skywalker aí com esse fundo. Total. Muito legal. Nossa, adorei. Isso aí. Vou me despedir também. Agradeço demais o convite, Ramonzito. Sinto muita saudade dos nossos estudos, dos nossos encontros semanais. Eu também. Muita falta do nosso quarteto, né? Eu, você, Natália e sua mames, Miriam. Mas minha mãe vai aparecer aí. A vida tem que seguir, os compromissos vão chegando, né? E a gente vai caminhando.
Mas é isso, beijo no coração para vocês, né? Sempre que você estiver precisando de alguém para vir aqui falar bobagem, você me chama, que eu adoro estar aqui. Renata Aparecida. Também amei, muito obrigada por assistirem até o final e quem sabe nos vemos em breve, né, Ramon? Agora que eu vim, gostei. Eu falei que é de boa, só trocar ideia, pô. Sim, sim. Então Bom, tá. então falou, tchau. Beijo, Até mais. tchau. Pax. Pax.